Então, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. A ideia da gente fazer esse bate-papo, eu e Sérgio, é porque algumas pessoas estão procurando a gente para tirar dúvida em relação a algumas funcionalidades do Moodle, e a gente decidiu então fazer esse bate-papo contando um pouquinho como que a gente usa uma das ferramentas do Moodle, que eu acredito que é a principal como forma de avaliação, que é o questionário. Existem outras ferramentas de avaliação, como a tarefa de envio, o fórum, enfim, outras funcionalidades que vocês podem também encontrar lá no MOOC do CEFOR, mas a gente quer falar especificamente do questionário porque ele tem várias possibilidades em termos de tipo de questão e de formas de uso. E eu e Sérgio, por exemplo, a gente usa de formas diferentes que a gente quer compartilhar com vocês, porque vocês vão tentar adaptar para a realidade das disciplinas que vocês ministram. Não tem forma única, é, não existe, a gente vai reformulando e a gente tem que adaptar então o que a gente encontra para as nossas experiências. A gente então meio que ensaiou aqui um roteirozinho e a gente vai então compartilhar agora com vocês esses usos que a gente usa para o questionário. Sérgio, quer falar alguma coisa? Não, só obrigado pelo convite. Se precisar da gente, acho que a gente está à disposição, né, Laura? Exatamente. A gente está às ordens, a gente está gravando vídeo só porque, vez ou outra, quando alguém pergunta, a gente pode esquecer de falar alguma coisa. Então a gente está gravando único e conjunto para que um complemente o outro, enfim, em função dos recursos do Moodle que a gente usa. O Sérgio vai começar a gravar agora pra gente como é que a gente cria o questionário. Ele tem um questionário meio pronto, Sérgio. Você começa a falar com a gente? Então, Falo, pra falo gente? sim, sim. O... Como eu estava até comentando um pouquinho antes, né, a ideia do questionário é fazer ou uma avaliação ou disponibilizar algumas possibilidades de teste para o aluno, né? Por exemplo, para as minhas salas que elas são suporte para o presencial, eu acabo usando o questionário muito mais como uma atividade de revisão do conteúdo que eu passo em sala de aula. E também depois como uma possível avaliação mesmo, né? Que pode ser aplicado pelo computador. Nos casos dos exemplos do Isso. questionário, como a gente também comentou, o meu ele acaba sendo um pouco mais simplificado, que talvez seja o caso de alguns professores, porque ele é um suporte, então não tem muita necessidade dele se diversificar, que é o caso do banco de questões, né? Exemplo dos meus ali, às vezes são questionários mais simples, com possibilidades de opções do tipo verdadeiro e falso, coloco uma introdução que pode ser em vídeo, em texto, que seja respostas curtas, múltipla escolha, a associação do que se coloca na primeira e na segunda questão, a associação entre primeiras e segundas opções, às vezes as discursivas, que não é o melhor dos casos para quando o aluno está estudando sozinho, porque a discursiva, ao contrário das outras, ela não gera uma resposta automática para ele, depende de uma correção, né, do professor. Então, no meu E caso, é importante falar que, assim, tanto a minha experiência quanto a do Sérgio, a que a gente está colocando aqui, é do Moodle como apoio ao ensino presencial. Né? É claro que a gente vai apresentar para vocês possibilidades para vocês fazerem esse contexto do ensino remoto, mas é tudo baseado, as perguntas e tudo mais é baseado no ensino presencial, com apoio, né? Então, às vezes a gente vai fazer ressalva em cima do que está na tela, mas é porque na tela inicialmente estava proposto o formato de questionário de questões, pensando, né, que o aluno poderia ter um acesso mais direto em relação a gente, né, um contato mais próximo. Sérgio, você mostra pra gente rapidinho, antes da gente falar de cada tipo de questão, como uhum, é que a gente cria um questionário. como que A o quê? gente vai disponibilizar na descrição desse vídeo os links para o tutorial do CEFOR, ensinando a criar o questionário e ensinando a criar as questões. Então a gente vai rapidinho passar geral nessa parte, porque a gente quer focar mesmo no uso de determinadas questões, porque a gente acredita que é a principal potencialidade que a gente pode colaborar com vocês. Sim. Você quer que faça o quê? Criação do questionário? Cria como se fosse um questionário do nada, só para a gente mostrar o caminho, O né? questionário ele é uma Depois atividade que a gente insere dentro da própria sala, né? Independente do conteúdo que você já está disponibilizando. Por exemplo, aqui eu tenho já algumas ferramentas do próprio questionário que já tinham sido criadas, né? Se eu quiser criar uma outra, eu faço a inserção numa atividade normal. Então, vem adicionar uma atividade ou recurso. Entre eles tem lá todas as possibilidades, né, do que seriam. O que a gente escolhe é o questionário, dentre todas as possibilidades de tarefas, né? Uma vez escolhido o questionário,
essa parte do nome é o título que fica lá na página principal do Moodle. Então, o que eu escrevo aqui é o que aparece para o usuário ou o aluno clicar, né? Vou colocar, por exemplo... Que pode ser, por exemplo, o questionário da semana 1, né, no caso do Exatamente. ensino remoto, ou o questionário de geometria plana, que no caso, por exemplo, né, pensando em matemática, você pode botar o conteúdo que você vai avaliar no questionário ou a qual semana ele se refere, né? Depende da forma como você está gerenciando a sua sala. Exatamente, porque os questionários, cada um que você cria, ele fica colocado separado na sala. Então é bom que ele seja identificado para cada uma das situações, né? Até por isso que essa parte da Isso. descrição, ela permite que você exiba a descrição na página do curso, se for o caso. Se a É, descrição for mais longa, não é interessante porque ele ocupa muito espaço da tela principal do Moodle, né? Mas se ele isso. Eu, por for exemplo, coloco nas minhas descrições assim, conteúdo referente às páginas tais e tais do livro, porque aí o aluno pode consultar, revisar, antes de poder efetivamente responder ao questionário. Mas, assim, são sim, pequenas orientações que se dá. sim, Isso que eu ia falar. Vamos passar nas sessões. sim, aí no caso de abertura e fechamento do questionário, caso você queira deixar ele em prazos específicos. No caso das revisões, no meu caso, eu acabo não abrindo e fechando o questionário, porque o objetivo é que o aluno acesse quando quiser. Mas no nosso caso, por exemplo, que a gente quer colocar uma data para ele, não consegue acessar o questionário antes dessa data e também não consegue acessar depois, então você coloca os prazos de duração. O tempo limite é caso o aluno tenha um Só tempo fazendo um para comentário fazer. também, ô Sérgio, desculpa estar interrompendo, que a gente está fazendo bate-papo Nada, mesmo, tá, manda gente? Que tá ver. assistindo. Uhum. Que é só lembrar que tem a orientação lá da direção de ensino, que é para a gente evitar colocar os questionários com data de encerramento, né? Porque Isso. tem alunos com problemas de acesso, né? É. No caso, por exemplo, do ensino presencial, em contextos normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, Uhum. eu coloco abertura e fechamento com uma semana para o aluno fazer, em Isso. matemática. Uhum. Esse a gente já falou que ele já deixa aberto, porque é outra perspectiva de trabalho, né? Vocês têm que Isso. avaliar qual é a realidade de vocês. Mas no caso do ensino remoto, eu acho que a gente pode colocar a data de abertura, que é a data realmente da semana que você vai fazer a Uhum. orientação, né? Se é para Uhum. semana 5, que você está já fazendo de forma antecipada. E a data de encerramento, a gente, pelo que eu entendi da gestão de ensino, é para Deixem a gente aberto. deixar aberto Isso que o aí. aluno vai fazendo assim que ele puder, né? Porque a gente sabe que tem aluno que tem problemas de acesso à internet. Isso aí. Você só habilitaria o início do questionário, com esse caso aí, né? Isso, exatamente. O E aí limite. tem a duração, né? Que é o limite de tempo. Isso é caso que você quisesse delimitar. Por exemplo, sua prova tem 1 hora, então você habilitaria a quantidade de tempo para a execução daquele questionário, 60 minutos. Se for uma Isso. revisão de novo, não tem necessidade, né? O aluno pode ficar à vontade de fazer quanto tempo quiser. Lembrando que uma vez que fecha isso daqui, ele não tem acesso, a não ser que você disponibilize lá embaixo, a refazer, né? Então esse é o prazo que ele tem É. entre clicar e fechar. Eu, por exemplo, uso muito essa ferramenta de limite de tempo quando a gente tem aula presencial. Sim, No contexto desse ensino remoto, como os alunos têm internet às vezes 3G, que é lenta, né? sim, Até ele passar de uma pergunta para outra, até ele marcar, salvar, a velocidade da internet pode atrapalhar. Então, também não é recomendável a gente usar o limite de tempo nesse momento. nesse Mas eu acho momento que acho que depois, não é. aqueles que quiserem usar como forma de avaliação, eu acho que é uma coisa, né, que pode ser usada. Para E agora aí realmente seria embaixo tem complicado. essa pergunta, que é o que acontece quando o tempo acabar. Né? Automaticamente aparece essa ferramenta, essa opção aí que as alternativas abertas serão enviadas. Mas tem outras opções. Você Tem, clica aí pra gente, Sérgio? tem. A primeira é isso aí. Terminou o tempo, ele, como se ele fechasse o questionário do aluno e envia o que já está pronto, o que ele preencheu. Por exemplo, se ele fez 8 questões de 10, estava fazendo a nona, ele vai pegar tudo que estava feito até o momento e vai enviar, como se o aluno tivesse clicado em enviar, né? O Moodle E força esse que é o melhor, fechamento. né? Pra ele não perder nada, né? Oi? Que é melhor para ele não perder nada, né? Às É vezes ele isso tá aí. fazendo. Exatamente. Só que aí você pode também deixar, se for o caso, um período de carência, né? Por exemplo, existe período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas. Você deixa para o aluno revisar. É como se ele terminasse a edição, mas ele não pode mais editar, mas ele ainda pode ver o que ele escreveu, né? E a última é tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire. Ou seja, se ele não clicar em enviar, mesmo que ele já tenha feito o que tinha feito antes, não envia, como se ele tivesse enviado um questionário em branco. É aquela coisa tipo Isso. igual E de aí a concurso.
passa alguém na sua E a mesa e rouba a prova. contribuição é que coloque para enviar automaticamente, né? Porque Isso. Tanto a que gente já é aproveita o que o padrão. aluno fez, Isso aí. que é o padrão, exatamente. Exatamente. Aí no caso do período de carência aqui embaixo, ele só habilita quando você coloca a segunda opção. Se você quiser permitir que ele ainda tenha algum tempo para poder mandar depois que o prazo expira. Né? Mas, de novo, no padrão não é esse, né, Laura? É as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Exatamente. Aí, É o mais justo nesse momento que a gente está vivendo, principalmente. aí depois embaixo, para adiantar não ficar muito longo, nota. No nosso caso, acho que para essas orientações aí para gente agora, nesse momento, é Sim, não a gente colocar pode nota. falar. A gente pode fazer o cadastramento dessas notas lá para entrar no nosso sistema acadêmico, mas pelo que a gente estava conversando lá nas nossas reuniões, o indicado é não colocar nota nesse momento. Então, deixa as notas como vazio. E as tentativas Isso. aqui, se forem, a não ser que E seja isso uma que, avaliação. que você está falando é em relação ao livro de notas, categorias, que é uma forma que você tem de gerenciar a sua sala do Moodle, que tem um vídeo do Sephora, inclusive, que fala sobre isso. Sim, Não tem a ver com a nota que você vai dar. É isso aí. relativo a que parte da matéria está relacionado. Está relacionado ao conteúdo 1, ao conteúdo 2? É isso aí que entra nessa parte de categoria. Isso aí, nada de nota por enquanto a gente coloca, né? Nem nota de. Deixa como se fosse vazio nesse primeiro momento, né? Isso. Aí, E aí, eu acho que o mais legal a gente comentar agora talvez é o número de tentativas, né? E o sim, método de avaliação. sim. Aí as tentativas, no Como- nosso caso, por exemplo, você pode limitar a quantidade de tentativas que você permite. Mas, de novo, se o Uhum. objetivo é fazer como um exercício, talvez ilimitado seja o mais interessante. De novo, cabe no perfil, né, Laura, de cada um, É. do que você está Às pensando para o seu vezes, questionário. quando eu uso, eu às vezes coloco, quer dizer, na grande maioria das vezes eu uso duas tentativas. Uhum. Porque eu entendo que na primeira tentativa o aluno está realmente fazendo a primeira, e a segunda muitas vezes é uma recuperação paralela que ele pode fazer. Então ele faz a primeira tentativa. Sim. Se você lá em cima deixou o período de uma semana para ele resolver, ele faz a primeira tentativa, ele tem como tirar a dúvida e estudar um pouco mais se a nota dele não foi boa, e aí ele pode fazer a segunda tentativa, Sim. pensando no sentido de avaliação, né, de nota. Sim. Mas se, por exemplo, for um contexto de exercício, como o Sérgio, por exemplo, coloca na disciplina dele, não faz sentido restringir. Né? É. Se a tarefa não vale ponto, a pessoa pode ficar tentando aí várias vezes. Por É. quê? Cada tentativa, a gente vai ensinar isso para vocês, cada tentativa vai gerar perguntas diferentes. Né, que a gente vai ensinar vocês a sortear as perguntas, que para mim é o mais legal de tudo. Uhum. Então, não é que o aluno vai fazer 3 vezes o mesmo questionário, ele até pode, dependendo de como você configura. Mas quando a gente coloca múltiplas tentativas, é nessa perspectiva de ele ter outras questões que vão ser avaliadas aí. É isso aí. Tem colegas, por exemplo, que usam o último método, deixa ilimitado as tentativas e coloca o último método como a primeira tentativa, porque ele usa o questionário como avaliação e depois deixa aberto para os alunos praticarem como revisão para uma prova. Ou Aí, recuperação, né, também, para poder recuperar o sim, conteúdo, não necessariamente a nota, né? isso aí. Porque por padrão ele fica como nota mais alta, né? Ou seja, se o Eu aluno uso sentar mais nota uma mais vez. alta. Eu tenho colegas, por exemplo, que usam média. Uhum, Colocam 2 tentativas e botam a média. Se o aluno só quiser fazer uma, vai ser aquela mesma. Se ele quiser fazer as duas, o Moodle automaticamente tira a nota como sendo a média aritmética das 2 tentativas. isso aí. Aí depende do objetivo do questionário, né? Se for exercício, se for uma atividade mais avaliativa, aí cada um pode avaliar o que é mais necessário. Perfeito. Aí com o layout, né, para adiantar um pouquinho. Se você quiser, você pode exibir a quantidade de perguntas para cada página. Né? No meu caso, eu gosto da ideia de ter todas as perguntas numa única página, Eu porque também. quando o aluno tem acesso, ele já tem acesso a tudo de vez, pensando num caso de uma revisão, né? Ou de um exercício. Aí ele pode folhear de acordo com o que acontece. E às vezes ele faz uma questão, ele lembra do conteúdo da outra. É isso Né? O que aí. acontece muito, por exemplo. Né? Então, uma pergunta ele faz ele lembrar da resposta da outra questão. Então, fica mais fácil ele navegar pelo questionário. Porque Isso. as outras opções, ele está colocando aí, por exemplo, todas as questões em uma página. Cada página do questionário vai ter uma questão. Então, ele tem que clicar para a próxima página para ele ter acesso. Se a gente tivesse, por exemplo,
no ensino que a gente pudesse frequentar um laboratório de informática, por exemplo, a gente poderia fazer prova pelo Moodle, e aí o ideal seria justamente colocar cada questão numa página, porque aí um aluno sentado no computador com outro, com um colega ao lado, tendo uma questão só por página, dificulta, né, o aluno ver o que o outro está respondendo. É uma estratégia, enfim, logística, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não vai ter essas aglomerações nem tão cedo, eu acho que acaba sendo que todas as questões numa única página seja o mais adequado, pelo menos assim, na nossa avaliação, na minha e do Sérgio, né? Cada um aí vê o que é melhor para sua disciplina. Isso aí, perfeito. Então, isso aí. Por padrão, dentre todas as. Existem lá 4 perguntas, 5 perguntas. Por padrão, normalmente se usa isso aí, né? Todas as questões numa página, quando é exercício. Quando é avaliação, cada pergunta, porque aí uma página só tem uma pergunta e o aluno vai percorrendo entre elas. Como se fossem folhas num Isso. livro, né? O que gera um Exatamente. pouquinho de dúvida, Laura, que eu vejo sempre muito problema, é isso aqui, misturar entre as questões. Porque existe a diferença entre misturar as questões e misturar as opções. Aqui, quando você está criando o questionário, misturar entre as questões é a ordem do aparecimento de cada questão. Por exemplo, para mim, a pergunta 1 pode aparecer para você como pergunta 7. Então, é a ordem das questões e não o ABCD dentro de cada questão, tá? Porque isso a gente define quando cria cada uma das perguntas. Só que ele te pergunta, você quer que o questionário seja igual, né, o conteúdo seja igual para todos os alunos? Você vai colocar como não, porque aí a minha primeira pergunta é o que também apareceria no seu computador. Se você colocar Isso. sim, aí a minha primeira pergunta pode aparecer em uma outra ordem lá para você. Ou às vezes você quer orientar o aluno em relação a um raciocínio lógico, né? Então, por Isso. exemplo, um conteúdo que é mais básico, o ideal é que as questões venham primeiro, porque aí o aluno vai ganhando confiança e vai avançando, né? Vai tendo questões de coisas mais complexas. Por exemplo, um exercício de matemática. Calcule, né? O ideal é que ele venha antes de uma situação problema que vai demandar uma interpretação de enunciado, por exemplo. Perfeito. Então, Isso nesse aí. caso, não vale a pena Aí teria uma, que colocar como uma, não. Exatamente. uma randomização das perguntas, né? Aí Perfeito. varia do objetivo de novo. Toda hora a gente vai falar disso, né? Que varia muito, mas é porque realmente tem que ter. Não existe fórmula única, né? O que vai acontecer é que vocês precisam entender essas potencialidades, e é por isso que a gente está gravando o vídeo, e a partir dessas possibilidades vocês tentarem traçar uma forma para as suas disciplinas, né? E de É isso acordo com aí. o perfil de vocês também, né? Uhum, isso aí. Com relação à opção de revisão, aqui também que às vezes dá um pouquinho de dúvida, né? Isso aqui é o que o aluno tem acesso antes, durante ou depois do questionário. Durante a tentativa você vai ver até que não é possível mexer nesse momento, porque ele considera que ele tem que ter acesso a tudo que ele está fazendo naquele momento, né? Mas, por exemplo, terminou o Sim. questionário, você quer deixar disponível para ele já os acertos e erros? De repente, por exemplo, se você vai aplicar essa mesma avaliação num segundo momento, você ainda não coloca acertos e erros, deixa para disponibilizar quando o questionário for fechado, não quando ele ainda estiver fazendo. Ah, eu não quero que o aluno tente e depois possa voltar e ver se errou, porque senão todo mundo tira 10, né? Então, É. a gente tem durante a tentativa o que acontece ao longo do exercício que ele faz. Após a tentativa é quando ele chega lá na última questão para poder fechar. Esse mais tarde, quando ainda está aberto, é referente justamente ao prazo de fechamento que você coloca aqui em cima. Se não tem encerramento do questionário, ele desconsidera aquilo ali. Se você coloca um prazo de encerramento do questionário, ele entende que o que ele vai fazer depois que aquela data que você colocou estiver lá. Por exemplo, o meu questionário ele está de hoje para amanhã. Significa que de hoje até amanhã, no dia que eu coloco o fechamento do questionário, ele considera como após tentativa. Depois do prazo que eu coloco no fechamento do questionário, é o que ele vai tratar dessa forma. Aí ele vai poder ver acertos e erros? Vai. Por exemplo, eu tenho uma turma hoje e uma turma amanhã que vai fazer a prova. Então, até o fechamento do questionário, eu desabilito acertos, notas, feedback, entre outras coisas. E depois que fecha a data para Pode ser todos. tentativa também, né? Hã? A tentativa também é desativa, para ele não ver o que ele respondeu. Exatamente. Se for o caso, por exemplo, dele não ter acesso para mostrar para outros alunos, aí você desabilitaria tudo. Sim. É. Eu, por exemplo, coloco após a tentativa só a nota.
Por Sim, quê? Porque como eu dou mais de uma tentativa para o aluno fazer, no caso dos questionários como lista de exercício, por exemplo, ele faz a primeira tentativa e vê o que ele tirou. Alguns alunos, por exemplo, eles tiram nota máxima, então eles avaliam, não vou fazer de novo, não sim, preciso. sim, Outros tiram uma nota ruim, aí eles estudam um pouco mais e podem voltar na outra tentativa, se você habilitou lá em cima isso, e ele tem uma chance de fazer. sim. Então eu coloco a nota para ele ter esse termômetro. Não coloco as outras observações, os outros campos, por conta do que o Sérgio falou, né? Não faz sentido a gente colocar qual é a resposta certa, se for uma atividade avaliativa, porque o aluno pode ou usar essa informação para ele mesmo ou compartilhar com os colegas, né? É, E aí as pessoas que fizerem em seguida vão saber quais são os gabaritos. O é, que, né, se for uma atividade que vale ponto, foge do objetivo da questão, né? exatamente. Mas tem que lembrar que se for um exercício, é importante deixar tudo, principalmente a questão dos feedbacks, porque senão ele termina o questionário sem saber o que, que ele acertou, errou, ou se você colocou lá uma resposta para o que ele errou, ele não vai saber também, né? Então você só desabilita É. se ele for avaliativo, né? Na hora que a gente for falar um pouquinho das questões, a gente vai explicar um pouquinho o que é esse feedback geral, o feedback específico, aí vocês vão entender melhor a diferença deles. Beleza. Eu acho que é isso É. em relação à configuração do questionário. Ah, e a senha, né? Se você quiser inserir uma senhazinha, para caso Mas não não vai ser seja o caso. acesso. É, O não que vai eu ser. coloco, às vezes, Sérgio, que de repente alguma pessoa pode, né, se interessar, é um feedback em relação ao aproveitamento. Sim. Tem algum momento que aparece aí No quê? o aproveitamento dele. Acho que logo embaixo aí, ó. Aí, ó, 100%, tá vendo? Em cima um pouco. Ah, tá, tá, tá. Se o aluno tirar 100%, eu coloco uma mensagem. Parabéns, você tirou Sim, a nota sim, máxima. sim. Esse é Aí o eu posso feedback botar do tipo limite questionário, de né? nota. Não das Oi? questões. Esse é o feedback do questionário. Nota do questionário. Isso. E aí no limite de notas, por exemplo, eu coloco 60%. Então, o aluno que tira menos de 60%, logo abaixo eu cadastro uma mensagem para ele. Sim, Falo, olha, você tirou menos, você ficou abaixo da média nesse questionário. Dê uma estudada e volte e tente novamente. sim. Então, você consegue cadastrar para cada faixa de nota um feedback para o aluno, para que ele, né, saiba se ele foi bem, se ele não foi ruim. Você pode fazer a cada 10%. Eu geralmente faço ou para quem fica acima de 60%, né, que é de 60 a 100, que é o feedback ali, o primeiro, e esse segundo aí, que é o que o Sérgio está cadastrando, né? Foi quase, né? Exatamente, ó. Aí ele Uhum. já dividiu entre 80 e 100, aí tem o texto aí, entre 60 e 80 foi quase, e o abaixo de 60 eu tento de novo. Que é uma forma da gente também dar uma devolutiva para o aluno do que a gente acha, né? Aí também, de novo, se quiser deixar uma resposta para o aluno que tirou menos de 10%, enfim, cada professor aí pode colocar esse retorno para ele em relação à nota global. A gente está falando agora da nota do questionário, É, né, lembrando como que essa um nota, conhecimento mesmo que todo. você não defina como avaliação, ele, quer dizer, mesmo que ele não jogue para nossa pauta no acadêmico, essa é a resposta que ele dá de qualquer forma. É de acordo com o percentual de acertos e não com uma nota que geraria. Porque, por exemplo, exercício. Exercício às vezes não tem nota, né, Lauro? Mas ele É, faz em relação ao proporcional de acerto, mesmo que o questionário não valha realmente uma pontuação na nossa pauta, né? e, porque o questionário ele tem o valor dele, que é automático, e a nota que você pode atribuir em cima daquele valor. Isso aí. Né? Então, você pode ter 10 questões e os 60% vão ser 6 questões. Isso aí. Então, independente da nota que você dá para isso, ele vai considerar 60% como sendo 60% de 10 questões. Aí Perfeito. eu acho que agora a gente pode passar para a inserção de perguntas. Vamos. Vamos lá. Aí aqui é o A gente vai questionário ter... em vazio. Primeira coisa que você tem que entender é que quando você faz o questionário, ele ainda não tem pergunta, né? Você só criou a parte Você física do configurou questionário. o instrumento avaliativo. Você configurou ele. Isso aí. Repara que ele até já está lá disponível no ambiente que a gente criou. Cadê ele aqui no finalzinho? Aqui, ó, o questionário da semana 1. Criou, mas por enquanto ele ainda está vazio, porque a gente tem que inserir as questões. Aí por isso que, uma vez criado o questionário, a gente edita o questionário para jogar as perguntas lá dentro, né? Isso. Aí já. Aí, a primeira coisa que vocês podem olhar é lá em cima do lado direito, tem a nota máxima, que é se você quiser atribuir um valor, ele vai ser colocado aí, entendeu? Se ele vale 8 pontos, 10 pontos.
em cima disso que ele vai ser avaliada a nota do aluno. Lembrando que foi até uma pergunta do Sharpnel essa semana no grupo de WhatsApp dos professores, que não pode valor decimal. Então tem que ser sempre número natural. Então é 1, 2, 3. Então evitem planejar questionários valendo 1,5, por exemplo, né? O ideal é que vale 1 ou valha 2, né? Aí faça um balanceamento de acordo com o conteúdo. É, sim. Aí a gente aqui adiciona os tipos de questão, né? Isso. Faz adição, uma nova questão e escolhe entre elas os tipos de questão que a gente tem à disposição. Quer mostrar aquele outro questionário que já está prontinho, Laura? Pode ser. Aí, só nesse momento, Sérgio, para a gente comentar, clica lá de novo na opção adicionar. É porque você tem várias formas de fazer isso, né? Aí você tem adicionar uma nova questão, adicionar uma do banco de questões, uma aleatória. O Sérgio, por exemplo, ele constrói a pergunta dentro do questionário. Vamos fazer esse comentário agora para o pessoal diferenciar essas opções aí. Uhum, Você quer explicar um pouquinho como é que você faz? Depois a gente uhum, explica o tipo de questão. sim, Mas é só que essas opções aí, o que elas têm de implicação? sim. Por exemplo, no meu caso, como eu uso o conteúdo do Moodle para dar suporte para a minha aula presencial, os questionários que eu faço sempre são muito pontuais, são em cima daquelas aulas que eu dou naquela semana. Então, os questionários em si não mudam, eu não reaproveito o questionário. Por isso que eu faço sempre aqui dentro dessa listinha do próprio questionário, né? Se eu reutilizasse essas questões, não seria uma boa alternativa. Eu teria que fazer no banco de questões para que eu pudesse reutilizar essas perguntas em outros questionários. Ou até diversificar o questionário para o aluno, né? Para que o questionário não aparecesse sempre igual para todos. No meu caso, como ele normalmente os questionários são construídos para revisão, o questionário ele não precisa ser diferente para todo mundo. Por isso que eu faço sempre no mesmo lugar. Mas, por exemplo, o Lauro usa diferente, né? Usa como banco de questões para até que seja às vezes avaliativo, né, Lauro? Deixa eu apresentar então como é que eu coloco a minha estrutura, Uhum. porque aí a gente consegue mostrar para as pessoas. Acho que você precisa parar de. Deixa eu. Eu vou projetar agora a minha tela. Vamos lá. Quando aparecer a minha tela aí, você avisa, tá? Que é o que vai Apareceu. aparecer na gravação para os colegas. Já está aparecendo? Editar categorias? Tá. Tá? Então, quando você vai aqui do lado, na administração, na coluna de administração, tem aqui banco de questões, aí você tem as questões, que é onde você efetivamente cadastra elas, e tem essa opção aqui chamada categorias. O que são as categorias? É como você faz um balizamento das perguntas, você organiza as perguntas. E como o Sérgio falou, na forma como ele faz, as perguntas elas ficam todas dentro de um grande cesto. Né? Então as perguntas daquelas, como foi as aulas daquela semana, né? Fica tudo ali já misturadinho, mas que é dentro de um mesmo contexto que é a aula que ele deu naquela semana. No meu caso, eu aproveito um banco de um ano para o outro. Então, o mais aconselhável é que a gente, antes de criar a questão, aliás, ao invés da gente criar a questão naquela ferramenta que o Sérgio colocou, é que a gente primeiro vem aqui, crie categorias e depois vá nas questões e coloque questões de acordo com a categoria. Então, por exemplo, essa sala aqui é uma sala que eu usei no final de 2018, logo quando eu cheguei em Vila Velha, que eu peguei a turma de cálculo 1. Então, tem um conteúdo lá chamado regras de diferenciação, né? Que é a parte lá de derivadas. Dentro dessa parte lá, que é um capítulo do livro, que é a parte final do cálculo, né, do meio para o final, existem várias técnicas. Regra do produto, regra do quociente, com funções polinomiais, envolvendo reta tangente, regra da cadeia. Então, eu organizo as minhas perguntas de acordo com as técnicas que os alunos vão ter que usar, vão usar. E aí, quando eu vou inserir a pergunta no questionário, eu já seleciono dentro de um contexto mais específico. Então, mesmo que eu mande sortear, que é o que eu vou falar daqui a pouco, fica dentro de um conjunto um pouco mais restrito que a do Sérgio. E isso envolve tanto métodos matemáticos como habilidades. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei, interpretação geométrica a partir do gráfico, interpretação geométrica a partir da função, que são habilidades diferentes que os alunos precisam construir ao longo da aprendizagem deles de qualquer conteúdo. Então, quando eu organizo por categoria, que é o método que eu uso aqui, por exemplo, o que eu consigo fazer?
eu consigo criar avaliações que eu estou avaliando todos os alunos em cima das mesmas das categorias ou das mesmas habilidades que eles precisam desenvolver. E eu não corro o risco, por exemplo, de o aluno A ter 3 questões, não vamos supor que o questionário tem 10 questões, né? Se eu mando sortear aleatoriamente, eu corro o risco aqui no 3.1, por exemplo, das 10 caírem nessa categoria. E aí os alunos vão fazer as 10 questões do mesmo tipo. E quando eu organizo dessa forma, eu posso mandar ele pegar 2 dessa, uma da seguinte, uma da outra. E aí eles vão ter sempre o mesmo total de questões. Eles vão ter sempre uma questão referente à regra do quociente, só que essa questão pode ou não ser a mesma, né? Que entra a questão do sorteio que a gente vai falar agora. Porque lá a terceira opção na tela do Sérgio era a opção. Eu acho que já pode voltar para sua tela, Sérgio. Aí para falar um pouquinho da terceira opção. Como é que seria? Quando aparecer aí, você avisa. Isso, voltou já. A terceira opção aí do Sérgio é a opção uma questão aleatória. Então, ó, na primeira opção, só para a gente revisar, é a forma como o Sérgio trabalha. Então, você, ao clicar, já vai aparecer aí a opção de criar a pergunta, tá vendo? De acordo com o tipo. A segunda, se você clicar, ele já vai perguntar dentro das categorias, ó. No caso, como ele coloca, já fica uma coisa mais geral, porque essa é uma sala de teste dele, ó. Mas aí aparecem as categorias, que no meu caso são lá os tipos de integração, por exemplo, né? E tem essa terceira opção, que é aleatória. Então eu vou escolher assim, uma pergunta aleatória do item 3.1 da minha categoria. Então eu seleciono aí a origem, que é a categoria lá em cima, o número de questões que eu quero sortear e eu mando inserir. Então é importante que a gente, né, no meu caso, na minha avaliação, né, que a gente organize primeiro as categorias, porque por mais que seja sorteado, o aluno, a questão ela vai ser sorteada num conjunto restrito. Então são sempre perguntas aleatórias, mas eu estou garantindo que todos os alunos que fazem o questionário sejam avaliados aleatoriamente dentro das mesmas habilidades. Então eu consigo uma avaliação um pouco mais sistematizada. Porém, é o ponto negativo. Isso demanda um pouco mais de tempo, dá muito mais trabalho, porque você tem que pensar nas categorias, você tem que pensar, cadastrar as perguntas dentro das categorias, e aí a gente vai se dar conta muitas vezes que o próprio livro didático que a gente usa, às vezes avalia o aluno da mesma forma. Então, vamos falar de matemática, né, que é a minha área, vamos pensar numa função. Eu sempre dou o valor de x e pergunto o valor de y. O livro às vezes tem disso, né? Ele faz sempre exercícios do mesmo padrão. E quando você cadastra essas questões, você se dá conta disso. E aí você vai ter que buscar outras fontes para buscar outras perguntas. E agora a gente vai falar rapidinho dos tipos de pergunta, né? Sim. Só lembrando que dá trabalho, Lauro, mas o trabalho é só inicial, né? Uma vez que está construído, é uma paz e sossego na vida do professor, porque aí você já não precisa se preocupar em todas as vezes fazer questionário, ter que fazer questionários diferentes, porque ele já faz, né? Isso só Ele já sorteia tudo e o mesmo perfil. Eu, por exemplo, tenho esse costume. Como eu já tenho as salas do ensino médio de matemática, né? Todo ano, por exemplo, tem o Enem. Aí eu vou lá, pego as 45 questões do Enem daquele ano e olha, essa questão vai entrar na categoria tal. E eu já cadastro as novas 45 questões já nas minhas categorias, porque aí no próximo ano já fica tudo atualizado com questões do Enem, por exemplo, né? Isso aí entra FUVEST, vestibular, concurso, etc. Sim, você pode ir alimentando o seu banco de questões sempre para ele cada vez ficar maior e mais diversificado, né? Isso, exatamente. Quer ir lá para os Agora a gente questionários? vai falar um pouquinho dos tipos de questões, isso. A gente já tem um pronto aqui, né, Lauro, que é o que a gente só de exemplo colocou. Ó, essa, por exemplo, essa primeira questão que tem no questionário, a gente colocou um vídeo, né, Laura? Mas a ideia é que você possa fazer uma introdução ao seu questionário. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem. Esse tipo de questão, ela se chama descrição, que está entre E ela as fica possibilidades. separada, não é bem uma questão, né? Ela fica lá embaixo, é o outro, tá vendo? Isso, tá aqui, ó. Ela não é realmente uma pergunta, trata-se de uma forma de adicionar algumas instruções. Normalmente é o cabeçalho de qualquer questionário ou prova, né?
Isso. Às vezes, o que, que você pode fazer? Por exemplo, um professor de inglês quer trabalhar um listening com os alunos, né? Uma atividade de ouvir e entender o que está sendo falado. Eu posso inserir um vídeo com um diálogo, com uma situação em inglês, e logo abaixo colocar as perguntas relacionadas àquele diálogo. Então, o diálogo vai ser, o vídeo sempre vai aparecer. É fixo, né? Isso Eu aí. nunca vou botar para sortear o diálogo, porque não faz sentido. E aí, o que, que vai acontecer? Eu posso botar o mesmo vídeo e mandar sortear. Cadastro, sei lá, 15 perguntas sobre o vídeo e mando sortear duas. Então, todo mundo vai ter o vídeo, porque ele está separado do banco de questões. E aí, eu depois faço as perguntas. E para inserir o vídeo, vamos falar rapidinho como é que faz? Bom, se for o caso, por exemplo, do YouTube, vamos pegar um vídeo qualquer do lado do YouTube, né? Que seja, vamos pegar o café com formação. Qualquer vídeo que eu tenha para utilizar, eu venho em compartilhar e incorporar, porque eu quero esse código que está aqui do ladinho. É esse que eu vou levar lá para a minha questão. Basicamente, eu só copio esse código dentro de compartilhar e incorporar, vou na questão que eu estou fazendo nesse momento, né, uma descrição. Aqui, o texto da questão, Laura, ele é só o que estaria escrito efetivamente, né? Por exemplo, veja esse vídeo. O código, se eu colo aqui, ele não funciona. Então eu tenho que abrir a edição do HTML, porque eu vou colar ele lá embaixo desse texto. Eu só venho e colo esse conteúdo. Esse conteúdo é exatamente o que está aqui, ó. Então a gente transporta ele para lá. Repara que é o texto que a gente colocou, veja esse vídeo, colou o incorporar lá do YouTube, quando eu tiro o HTML, ele já aparece ali para mim, tá vendo? Aqui é o texto da questão, por exemplo, questão 1. E é claro que, assim, isso aí já é um nível um pouco mais avançado da gente usar as ferramentas que a gente está compartilhando. Mas ela é extremamente útil, por exemplo, para professores que precisam usar mídia durante o processo avaliativo. Então, você quer Perfeito. colocar um podcast, você quer colocar um vídeo que o aluno tem que assistir para poder fazer a atividade, então você pode usar essa ferramenta. É. Se não fosse o caso, seria só um texto de introdução ao questionário. Olá, aluno, seja bem-vindo, Ou nada mesmo, né? responda. Você pode colocar o próprio texto dentro da descrição do questionário, né? Como a gente falou antes. Perfeito, Dependendo do que você quer fazer, né? perfeito. Aí ele já vem para. Repare que o nosso questionário que estava vazio, ele agora tem uma questão, né? Que a gente colocou que é a descrição. Por enquanto é a única questão que tem. Lembrando que as questões de descrição, Laura, elas não são consideradas como certo e errado na avaliação, né? Isso, elas nem são avaliadas, né? É. E ela já aparece, tá vendo? Com o texto que a gente colocou, mais o videozinho. Então essa seria a Isso. primeira questão do questionário, por mais que não fosse uma questão efetivamente avaliativa. E aí a gente pode continuar adicionando as questões se for o caso. A gente até tem já um pronto, em que lá a gente colocou fora a descrição, que é o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, verdadeiro e falso, respostas breves, múltipla escolha, a associação da primeira com a segunda questão, a associação das primeiras com a segunda coluna. Isso aqui é discursiva, mas as discursivas tem que lembrar que depende da correção do professor, né? Você quer ver cada uma delas separadas, Laura? Eu acho que como esse vídeo ficou um pouquinho longo, Uhum. a gente vai separar isso e a gente vai agora fazer um outro vídeo para falar especificamente dos tipos de questão e das potencialidades de cada um. Então a gente encerra esse vídeo aí quem quiser continua no próximo para poder aprender, beleza? Maravilha.